Você sabe que Jesus, ele veio trazer o conhecimento de Deus para toda a humanidade. Pois o homem estava perdido, o homem estava sem o entendimento de Deus, o homem estava nas trevas, perdido da luz, logo ele não poderia entender, conhecer o caminho para Deus, pois o homem estava totalmente perdido de Deus, andando na mentira, andando no engano, nas trevas, e vem Jesus, enviado pelo próprio Deus, o Filho de Deus, para trazer ao homem o conhecimento da verdade. Que verdade é essa? A verdade por onde o homem vai ter o conhecimento para chegar a Deus. Vai ter o conhecimento do meio para Deus. Vamos lá. Lá no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, vai dizer que a graça e a verdade vieram por Jesus. Jesus veio ao mundo para ensinar aos homens o caminho, o meio, por onde os homens chegarão a Deus. Para ensinar aos homens o meio, o caminho, por onde os homens encontrarão a salvação de Deus. Jesus veio ao mundo para ensinar aos homens o meio, o caminho, por onde os homens receberão o perdão de Deus. Agora eu quero chamar a sua atenção, preste atenção. E escute agora o que eu vou falar para você. Vem Jesus e diz assim: eu sou o caminho. Jesus está se referindo em caminho para quê? Para Deus. Ele vai dizer àquele povo que ele é o caminho. Logo, aquele povo vai ter o conhecimento do caminho por onde eles podem ir a Deus. Está em Deus. Jesus vem e diz assim: eu sou a verdade. Logo, aquele povo vai entender que a verdade de Deus está em Cristo. Não é a verdade que o povo era orientado dentro do sistema religioso. Jesus diz: eu sou o caminho, também sou a verdade. Mas Jesus continua. Ele vai dizer também: eu sou a vida. Eu não sou só o caminho, sou a verdade e a vida. Logo, aquele povo vai entender que Jesus está ensinando que o homem, para ter vida com Deus, não é dentro daqueles recursos, daqueles princípios que eles viviam dentro da religião. Está entendendo? Seja um bom entendedor para você receber a mensagem do Evangelho. E o Espírito Santo de Deus que está em nós está convencendo você que ainda não se converteu a Cristo da verdade de Deus, da justiça, o meio por onde você vai ser justificado de Deus, do pecado, que há uma punição para o pecado, e do juízo, que todos irão se não se arrepender para receber o perdão dos pecados. Eu quero que você pare para observar essa informação, esse esclarecimento que eu estou aqui, pela graça e a misericórdia de Deus, levando para você. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ora, Jesus está colocando aqui para o pessoal conhecer a realidade por onde o povo vai seguir com Deus, qual o caminho. Por onde o povo vai estar andando na verdade de Deus, qual é a verdade. Por onde o povo vai estar tendo vida com Deus. Jesus agora vai mostrar que ele é o caminho para o homem andar com Deus, a verdade que o homem precisa conhecer de Deus e a vida que o homem precisa ter em Deus. Jesus vai mostrar que é ele. Jesus não mostrou que o homem tem que buscar isso em nenhuma religião, em nenhuma igreja evangélica, em nenhum centro espírita, em nenhuma congregação, igreja de mormons, em nenhum salão do reino de Testemunho de Jeová, em nenhuma igreja congregacional cristã do Brasil, em nenhuma igreja adventista, em nenhuma igreja batista, Assembleia de Deus, presbiteriana. Jesus vai dizer que é ele, o caminho para o homem e a Deus. Ele é a verdade de Deus. Ele é a vida com Deus. Eu pergunto a você,
O povo está sendo instruído a buscar a Deus, encontrar a Deus, ter vida com Deus, ser de Deus, estar na verdade de Deus. Por aonde? Você está entendendo qual é o meu trabalho? Eu não comunico nem compactuo com os princípios que é pregado para o povo dentro das igrejas, dentro das religiões. Eu não comunico, não compactuo. Por quê? Porque vão de encontro à verdade do Evangelho. Tiram as pessoas do entendimento daquilo que o Evangelho mostra. Tudo que o povo está recebendo de instrução, de formação, de princípios, de conceitos, de valores para com Deus, está fora do que Jesus ensinou. Você está entendendo qual é o meu trabalho, onde eu estou compromissado? Qual é a minha causa de ganho nessa plataforma, aqui nas redes sociais, ou onde eu estiver pregando o Evangelho? Qual é o meu objetivo? É esclarecer, é levar a verdade que liberta, é levar ao povo o conhecimento de Deus, a verdade de Deus. O caminho para Deus, a vida com Deus. Não é a igreja A, B ou C, não é a religião católica, não é a espírita, não é nenhum sistema religioso. É Jesus. Você está entendendo? Agora, Jesus não para aí. Ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, olha a conclusão do ensinamento de Jesus para os seus discípulos. Diante de uma pergunta que Tomé fez, dizendo a Jesus como ia saber o caminho para ir para onde Jesus ia. Para ir para o Pai onde Jesus ia. Tomé vai dizer, Senhor, nós não sabemos o caminho. Jesus vai dizer, Tomé, esse caminho para vocês está indo para onde eu vou. Esse caminho que vocês precisam conhecer para ir ao Pai, para estar na vida eterna com o Pai. Tomé, sou eu, Tomé. Porque o caminho sou eu, Tomé. A verdade, Tomé, não é nenhum conceito religioso de nenhuma religião. A verdade também sou eu, Tomé. A vida com Deus, Tomé, ninguém vai ter, Tomé, dentro de nenhuma igreja ou religião. É em mim. E tem outra coisa. Olha o que Jesus diz a Tomé, que ele está falando com os discípulos ali, para fechar a orientação dele. Ele vai dizer, eu sou o caminho. Esse contexto aí está dentro de interrogação que foram feitas a Jesus. Jesus agora vai responder diante dos seus discípulos que perguntaram a ele. Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora ele vai concluir dizendo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse vai, ele disse vem, porque o Pai estava ali nele, para o homem encontrar o Pai nele, em Jesus. Ele disse, ninguém vai ao Pai. Não, para você estar em Deus tem que estar ali. Para você ser de Deus tem que estar ali. Para você estar em Deus, ser salvo, ter a vida com Deus, tem que estar ali aonde? Naquela igreja, naquela outra. Não, aquela é falsa. Não, a verdadeira é aquela. Não, a verdadeira é a igreja católica. Não, a verdadeira é a igreja evangélica. Não, a verdadeira é a igreja de Mórmon. Não, a verdadeira é o Testemunho de Jeová. Jesus não mandou ninguém ir para nenhuma dessas instituições religiosas. Como se fosse o caminho, o meio, a verdade, o lugar para você estar em Deus e ser salvo. Jesus não mandou ninguém se dirigir a nenhum centro religioso, onde exclusivam, centralizam, monopolizam Deus dentro dessas instituições, fazendo você pensar que só vai encontrar Deus aí, dentro delas. É ou não é? Colocaram Deus dentro de uma gaiola, restringir o Deus dentro de uma instituição religiosa. E agora levar o povo a centralizar a vida com Deus, a depender da vida com Deus, dentro de uma religião, de uma igreja. Isso é uma heresia tão grande, irmãos. Isso é uma estratégia de Satanás tão grande. Tem tirado tanta gente da verdade. Tem levado tanta gente a desviar, perder a direção de Deus. Tem levado tanta gente a viver o engano, a mentira, pensando que estão vivos, estando mortos. Pensando que estão adorando a Deus, estão adorando em vão. Pensando que são de Deus, estão indo na direção do diabo. Essa estratégia que o diabo criou, colocou essa mentira de que a igreja é o lugar onde você encontra Deus. Tem levado tantas almas para o inferno. E eu digo sempre aqui nos meus vídeos, o maior grupo de pessoas que vai para o inferno são irreligiosos. Por quê? Porque a vida, a dependência de Deus para os religiosos são as suas igrejas. Eles acham que são de Deus, estão seguros em Deus, estão garantidos para a salvação de Deus dentro das suas igrejas. E a maior multidão de pessoas que vai se perder são essas.
Seja qual for a religião, católica, budista, espírita, mormon, testemunho de Jeová, porque o caminho não é nenhuma dessas religiões. Não é a vida centralizada dentro dessas instituições religiosas. Olha a sutileza do diabo, irmão. Ele cegou. Eu passei um tempo cego com esse entendimento. Eu passei um tempo levado nesse entendimento, pensando que a minha vida com Deus tinha que ser naquela igreja. E se eu saísse dali, eu estava desviado. Ó. Eu não tinha comunhão com a igreja. Eu não podia mais encontrar Deus. Eu não era mais de Deus. Ó. E até chegam a dizer que está desigrejado. Para mim, tanto faz. A minha vida, para ser de Deus, não precisa de igreja. Eu prefiro ser desigrejado do que estar vivendo a mentira dentro de igreja, pensando que sou de Deus, perdido de Deus. Eu tenho que ser cristão, estar ligado ao corpo, que é a igreja de Deus, não a uma igreja do homem. Eu tenho que estar ligado, não posso me desviar de Cristo, porque se eu me desviar de Cristo, eu sou desligado dessa igreja. Eu me desvio da direção da cabeça que guia o corpo. Aí eu estou perdido, desviado, não de igreja, desviado de Cristo, que é o lugar que eu tenho que estar para ser salvo. Não é a igreja, o centro da salvação, o meio de salvação. Olha a estratégia do diabo, irmão. Ele tem colocado essa mentira para o povo pensar que vai ser salvo, que é de Deus, dentro da igreja. Olha o absurdo do ensino herético, maldito, que tem levado milhões de pessoas para o inferno. Você não conhece porque você não estuda, não é prudente, não examina, não analisa. Mas tem uma congregação evangélica, não só uma, tem várias. Mas eu vou falar de uma que é muito absurda, esse ensino dela. Essa heresia que ela prega como verdade para os seus membros. A Congregação Cristã do Brasil. A Congregação Cristã do Brasil, ela tem uma doutrina de que ela é a graça, por onde as pessoas serão salvas se estiverem dentro da instituição Igreja Evangélica Congregação Cristã do Brasil. Eles pegam Efésios capítulo 2, versículos 7 e 8, que vai dizer, 8 e 9 parece, pela graça sois salvos. Aí eles pegam esse texto e eles aplicam uma interpretação do inferno e ensinam ao povo que essa graça, por onde eles são salvos, é a igreja, instituição religiosa evangélica, Congregação Cristã do Brasil. Eles pregam isso. Olha como o diabo leva as pessoas a viver uma vida perdida de Deus, cegos, e eles acham que são de Deus. E eles se julgam. O povo verdadeiro de Deus é os crentes da Congregação Cristã do Brasil. Povo de Deus. Quem é de Deus não é crente de igreja evangélica nenhuma. A Bíblia não ensina isso. Quem ensina isso são os mentirosos líderes dessas igrejas, pastores. A palavra ensina, o próprio Jesus disse, quem é de Deus não é quem está em igrejas evangélicas. Quem é de Deus é quem está na palavra, é quem é selado pelo Espírito Santo. E quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Romanos 8, 9. Então esse povo precisa, mas estão com a mente cauterizada. Eles não vão crer nessa instrução. Eles não vão dar ouvido a esse esclarecimento. Eles vão logo ficar raivosos e sair em defesa da doutrina, do ensinamento da instituição dele. Eles não vão nem parar para analisar essa verdade que eu estou levando aqui. Porque eles já estão cauterizados, alienados, dependentes, cegos de uma vida com Deus dentro das instituições igreja. Aonde os homens diz que é ali para ele ser de Deus que ele tem que estar. Você já pensou? Cuidado, você pode estar dentro dessa mentira. Você pode estar preso nessa mentira. Conheça a verdade que aqui está sendo levada para você ser liberto. Não é só a Congregação Cristã do Brasil, não. A Adventista do Sétimo Dia também ensina a mesma coisa. Que só é de Deus quem está lá dentro guardando o sábado. Que são os verdadeiros testemunhos. O verdadeiro povo de Deus que guarda os 10 mandamentos. Ó. Eles guardam a lei. Ó. Estão ferrados, então não? A Bíblia diz que se alguém quer viver pela lei, vai estar na maldição da lei. Porque a lei não veio para salvar e nem justifica ninguém. A lei é o ministério da condenação, não de salvação. E todo aquele que quiser estar sobre a lei, vai estar sobre a maldição. Porque o fim da lei, o fim da maldição da lei,
é Cristo, para quem nele crê, para que não esteja na maldição da lei, que é a condenação, o juízo de Deus. Como é bom conhecer a verdade. Mas esse povo, dentro das religiões, eles estão cegos. Por isso que Paulo vai dizer, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 4, versículo 4, o Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que eles não contemplem, não conheçam, não enxerguem, não seja esclarecido pela luz do evangelho de Cristo. Logo, o que a CCB ensina não é o evangelho. O evangelho não ensina ninguém a usar véu. Logo, o que a adventista do sétimo dia ensina não é o evangelho. O evangelho não ensina ninguém a guardar sábado. Não é só a Congregação Cristã do Brasil. Não é só a adventista do sétimo dia. Todo o sistema religioso evangélico está corrompido. É pervertido. Não é o Espírito Santo que opera ali, é o espírito de engano, de mentira do diabo. Porque o Espírito Santo jamais vai criar ninguém, vai levar ninguém a criar nenhuma doutrina que contraria a doutrina de Cristo. O Espírito Santo jamais vai levantar homens para ensinar meios de salvação fora de Jesus. Hoje, dentro das maiorias de todas as igrejas evangélicas, eles ensinam para você ser salvo. Aí tem igreja que diz, tem que guardar o sábado. Tem igreja que ensina, se não der o dízimo, não é salvo. Através dos pastores que são os divulgadores da mentira do diabo para o povo. Tem igreja que ensina que se você não for batizado no ritual da igreja, você não entra, não faz parte do reino de Deus. Todo sistema religioso é do maligno, não é de Deus. Todo sistema religioso está fundado na mentira, não na verdade que é Cristo, o alicerce da fé cristã. Não da fé de crente religioso. A fé cristã dos que estão em Cristo tem que andar por fé, praticando, vivendo, guiado e seguindo na palavra de Cristo, na doutrina de Cristo. Não é doutrina de igreja, porque o católico, ele é discípulo da doutrina católica. O evangélico, ele é discípulo da doutrina evangélica. E por aí vai. Cada discípulo de religião, ele defende os princípios, o valor e a causa da sua religião. Tanto é que eles não se denominam cristão. Eles se denominam da sua igreja religião. Eu sou católico porque ele é da católica. Aí o evangélico diz, eu sou evangélico, porque ele é do sistema religioso evangélico. Os mormons dizem, eu sou de mormon, porque eles são do sistema religioso do mormon. Os testemunhos de Jeová, eu sou testemunho de Jeová, porque eles são do sistema mentiroso da sociedade torre de vigia, que leva esse povo a pensar que é testemunha de Jeová. E por aí vai. O budista diz que é budista, o espírita diz que é espírita, cada um se denomina dentro da sua religião. O cristão não. O cristão se denomina cristão, discípulo de Cristo. A doutrina que nós guardamos e praticamos não é de igreja, de religião nenhuma, é de Cristo. E Jesus não ensinou ninguém a ser de nenhuma igreja ou religião para ser dele. Jesus vem e diz assim, gente, é muito sério isso. Escuta mais aí para tu receber a luz de Deus no teu coração, que é aqui o entendimento para tu ser liberto. Escuta o que Jesus diz. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. O povo é ensinado a estar aonde? Para buscar de Deus, para receber de Deus, para estar em Deus. Não, se você não vier para a igreja, perde a bênção. Se você não vier buscar a vitória na igreja, perde a vitória. Venha para a igreja, faça o pacto. Venha para a igreja, faça a campanha. Venha para a igreja buscar a Deus. Venha para a igreja que é o lugar de você estar em Deus. Mas Jesus ensinou isso a alguém? Jesus disse que o lugar é Ele e a palavra dele é em nós. Jesus diz assim, quem crê em mim será salvo. Olha o que o povo coloca aí, para o povo entender nas igrejas, para ter a segurança da salvação. Não, se você não estiver numa igreja, não pode ser salvo. Se você não for batizado, não pode ser salvo. Se você não der o dízimo, não estiver ceando,
não guardar o sábado, não for de uma igreja, não é salvo. Eles ensinam tudo o contrário que Jesus ensinou. Eles são anticristo, mas eles dizem que são de Deus, que estão em Deus. É muito sério, não é isso, irmão? Olha outra grande mentira dentro das igrejas que tira você de uma vida com entendimento no Evangelho, no que Deus mostra. A verdade que Jesus veio trazer. Jesus disse assim: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo que quiseres e vos será feito. Mas não é esse o texto que eu quero dar, não. É João 14, 23, que Jesus diz assim: quem me ama, guarda a minha palavra. E eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Jesus está falando de pessoas que crê nele, que está na palavra dele, que vai ser morada dele e do Pai. Aí os pastores na igreja ensinam o que a vocês? Não, venha para a casa de Deus. Venha para o templo de Deus. Tenha reverência, aqui é o altar de Deus. Aonde? A igreja. Eles trocam tudo, irmãos. Eles desviam vocês de toda a verdade que Jesus trouxe para a gente ser bem-aventurado seguindo. Eles levam vocês a viver a mentira deles, fazendo vocês acreditar que tem que crer neles, que eles são homens de Deus e o que eles pregam é autoridade espiritual para você crer. É não. A autoridade espiritual não é nenhum líder religioso, não é nenhuma doutrina de igreja. É Jesus a palavra dele. É essa que nós temos que estar submisso. Então eles ensinam tudo o contrário, irmão. Jesus vai dizer que nós é que somos o templo, a casa, a morada de Deus onde Deus habita. Os apóstolos também pregaram isso. Paulo vai dizer, lá em Efésios capítulo 2, versículo 21 e 22, que nós somos edificados em Cristo para casa, templo, morada de Deus em espírito. Nós somos em Cristo edificados para Deus morar em nós, habitar em nós pelo Espírito Santo. Os pastores dizem, não, aqui é a casa de Deus. Venha buscar a Deus aqui. Aqui é reverência, viu? Tenha reverência nesse ambiente. Porque aqui eles mistificam o ambiente. Eles criam o paganismo. Eles criam altares, onde eles colocam ali a reverência para o povo entender que ali é um lugar santo, onde eles estão, que é mais santo do que o povo. Ela não é assim. E logo esses altares, quem é venerado e adorado lá não é Deus. Porque esses altares são criados dentro dessas igrejas para os artistas, os cantores, os apresentadores de palco de igreja, os pastores, os profetas. Porque lá tem de tudo, menos a palavra de Deus. A prioridade nesses púlpitos dessas igrejas não é a doutrina de Cristo, a palavra. É a autoridade dos homens. Ah, porque eu sou profeta. Deus me usa. Deus está me mandando revelar. Ah, porque eu sou o pastor dessa igreja. Obedeça ao seu pastor. Eles nunca orientam vocês. Eles não motivam vocês. Eles não incentivam vocês a colocar a submissão, a fidelidade de vocês, a palavra, a Cristo. Que é por onde você vai ser submisso a Deus. Eles levam vocês a entender que para você ser submisso a Deus, tem que estar submisso a eles, dentro das igrejas deles. É muita mentira, irmão. Eu tenho coragem de denunciar, sabe por quê? Porque eu não sou mais negócio do sistema. Eu não estou buscando glória do sistema. Eu não estou preocupado em depender de uma vida religiosa no sistema. A minha vida com Deus não depende de igreja religiosa, nem de sistema, nem de pastor. Se dependesse, eu estava ferrado. Eu não ia para o céu, não. Se a minha vida com Deus, se a minha salvação dependesse de pastor de igreja evangélica, eu estava ferrado. Eu não ia ser salvo. Primeiro que eu não estou mais dentro dessas igrejas e a maioria se aborrece comigo, me odeiam. Não me querem ver nem passar pela frente da igreja deles. Por quê? Porque eu sou luz, irmão. Prego a verdade que liberta. Condena a mentira. Reprova o que eles ensinam. Por isso que os religiosos se aborreceram com Jesus. Por isso que os religiosos fizeram oposição a Jesus. Porque
o que Jesus trouxe, a doutrina, o evangelho, o ensinamento de Cristo, colocou por terra toda a estrutura religiosa que os homens estavam levando o povo, formando no povo dentro das suas igrejas, das suas religiões. Os grupos religiosos se uniram contra Jesus. O sistema religioso, se pudesse, me matava. Porque eu estou aqui para agradar a Deus, condenar as obras infrutuosas das trevas, e não comunicar e nem ser conivente com elas, e nem participante delas. Jamais, irmão. Eu vou me submeter a estar dentro de nenhuma igreja, sendo instruído em mentira por esses homens. Não, mas tem que estar numa igreja obedecendo o pastor. Tem que ter um quartel, tem que ter um líder. É mentira, eu tenho um líder. Eu tenho uma congregação que eu congrego. Eu sou membro da congregação Igreja de Deus, Corpo de Cristo. E essa igreja não é visível. Eu não sou membro da igreja dos homens visível, do ministério do homem. Eu não preciso de quartel. Eu não sou policial. Eu sou um cristão. Eu preciso estar em Cristo. Não, mas você precisa estar num aquário. O peixe fora do aquário, ele morre. Não é essa a conversa dos mentirosos para fazer você, pessoa de você, a estar preso dentro das igrejas dele? Eu não preciso estar em aquário. Aquário não é lugar de peixe. O lugar de peixe é no mar. A fonte de vida do peixe é o mar. Não é aquário. O peixe no aquário está preso. Negócio do homem. O cristão dentro de igreja está preso. Como negócio de homem. Vai morrer. Porque o lugar do cristão não é dentro de igreja. Sendo negócio dominado do homem. O lugar do cristão é em Cristo. Na palavra de Cristo, por onde ele é liberto. Então eles criam esses argumentos para persuadir a mente do simples. Só que eu fui liberto. Por quê? Porque conheci a verdade. Busco conhecer cada dia mais para não ser levado novamente a desviar da verdade e me tornar escravo preso da mentira. Negócio dos homens. Vocês estão entendendo isso? Então prestem atenção, meus irmãos. Jesus vai dizer, quem crê em mim será salvo. Eles colocam a condição para você ser salvo dentro da igreja. Submisso à escravidão, das ordenanças, dos trabalhos, das tarefas, das obrigações da igreja. Olha como é que o povo está vivendo. Não, para ser salvo você tem que ter uma igreja. Tem que ir para a igreja. Tem que cumprir os rituais da igreja. Tem que viver a formalidade da igreja. Tem que estar no sacrifício religioso da igreja. Tem que estar na direção submissa do pastor da igreja. Porque senão você não é de Deus. Olha para aí. Que escravidão o povo está dentro da igreja. Aonde Jesus disse que o fardo dele é suave e o jugo é leve. E o povo dentro da igreja, preso com fardos pesados, obrigações, determinações, cumprir metas, está dentro presença de culto, todo dia, de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e ai de você, se você não for. Vão dizer logo que você está desviado, que você está perdendo a bênção, que você não é mais de Deus. Aí isso é a pressão psicológica que está na sua mente, e você está escravizado com esse temor. Porque você entende, isso já foi cauterizado na sua mente, que se você não estiver na igreja, você não é de Deus, não vai ter bênção, e qualquer problema na sua vida que der, é porque você não está na igreja, é porque você saiu da igreja. Eles colocam essa mentira na mente do povo, para coagir o povo e prender o povo dentro desse medo, dentro dessa mentira, para que o povo entenda que eu preciso ir na igreja, para Deus me abençoar. É ou não é assim que o povo está vivendo dentro dessa mentira de igreja? É. Irmãos, a verdade, ela está ao alcance de todos. A verdade, ela não está restrita. Ela não está centralizada dentro de uma igreja. A verdade, ela não está centralizada no homem. A graça de Deus, a vida com Deus, o caminho para Deus, não é uma instituição dentro da direção do homem. Não está centralizado em nenhum lugar, em nenhum homem. Tudo de Deus é centralizado em Cristo. E logo Jesus disse, vinde a mim. Jesus não deixou nenhum intermediário para que o homem, o pecador, chegue a ele.
Para você e para mim, pecador, chegar a Deus, eu preciso de Cristo, eu preciso do intermediário que é Cristo, para que eu chegue a Deus. Porque o próprio Jesus disse que ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Ele é o único mediador entre o homem e Deus. Para ir a Deus, o Pai, eu preciso do Filho. Eu tenho que estar no Filho para estar no Pai. Mas para eu e você ir estar no Filho, não precisa de intermediário. Igreja, instituição religiosa evangélica, não é intermédio para o homem chegar a Deus. Pastor, líder de igreja evangélica, não é intermédio para o homem chegar a Deus. Nem padre, nem nenhum líder de nenhuma religião. Jesus, ele não estabeleceu igreja para o povo ir a Deus. Ele mandou os seus discípulos pregar o evangelho, que convida o homem a ele, para o homem chegar a Deus. Ele não mandou os seus discípulos abrir igreja e criar uma regra eclesiástica no domínio do homem, cheio de norma, de regra, de obrigação, para o povo chegar a Deus. Não foi esse o princípio do evangelho que Jesus mandou os discípulos pregar para o povo chegar a Deus conhecendo a verdade. Jesus levantou os apóstolos, os seus discípulos, para pregar o evangelho. É a mensagem que vai no entendimento do homem, que vai ao conhecimento do homem, para que quando ele crê, receba, ele se conduza nessa direção da mensagem para chegar a Deus. E essa direção do evangelho, a mensagem do evangelho, não leva ninguém a nenhuma igreja, religião, a estar no cabresto, na direção, sendo guiado por nenhum pastor, nem papa, nem padre. Leva-nos a Cristo, que é o guia, que é a luz, que é o caminho, que é a verdade, que é a porta, que é a graça, que é o perdão, que é a misericórdia, que é o meio para o homem chegar em Deus e alcançar a bênção de Deus. É Cristo, não é igreja. É Jesus, não é pastor. É Jesus, não é obra de igreja. É Jesus, não é sacrifício religioso. É Jesus, não é vida religiosa. É Jesus, Jesus, Jesus pela palavra dele. Não, mas eu creio em Jesus. Crê não. Dizer que crê em Jesus, todo mundo diz. Pode perguntar ao católico, crê em Jesus? Ele, creio, é o meu Salvador. Pergunta os testemunhos de Jeová, ele vai dizer também que crê em Jesus. Pergunta os mormons, ele vai dizer, não, Jesus é o Salvador. Nós cremos nele. Nós cremos nele. A nossa igreja, o nome dela é Igreja dos Santos de Jesus Cristo dos Últimos Dias. Ó. A quem você perguntar se crê em Jesus, vão dizer que crê. Agora, aprende mais uma coisa aí, para tu ser esclarecido. A palavra de Deus vai dizer que muitos creram em Jesus. Entre os fariseus, muitos creram em Jesus. Mas não confessavam para não serem expulsos das igrejas, do templo, das sinagogas. Não confessavam a Jesus. Confessar a Jesus não é dizer eu creio em Jesus. O mundo está aí nas suas religiões. As igrejas evangélicas estão cheias de pessoas dizendo eu creio em Jesus. Eu confesso a Jesus. Eu me converti a Jesus. Só que não é assim como o povo está aprendendo dentro das igrejas. Aprende aqui com Jesus. João capítulo 8. João capítulo 8. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Capítulo 8. Versículo 31. Jesus vai dizer, se vocês guardarem as minhas palavras, serão verdadeiramente meus discípulos. Eles estavam dizendo que criam em Jesus. Se você ler o contexto, vai ver que esse povo passou a crer em Jesus. Mas Jesus vai advertir a eles. Não, eu creio em ti, Jesus. Mas está guardando a circuncisão? Está guardando os rituais da lei? Você crê em Jesus, mas está buscando vida com Deus dentro de religião? Você crê em Jesus, mas está achando que o mérito para Deus te abençoar é sacrifício religioso? Você crê em Jesus, mas está vivendo e guardando preceito de homens dentro de igreja? A sua fé é reprovada.
Você não foi aceito por Deus ainda. Você está entendendo? Jesus vai dizer, se vocês crerem em mim, guardarem as minhas palavras, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Qual é a condição para eu guardar, para eu ser discípulo de Cristo? Não é estar numa igreja que diz que é uma religião cristã. Você não é cristão porque está numa religião cristã. Você não é crente em Jesus porque está dentro de uma igreja de crente. Você só é cristão, que cristão quer dizer discípulo de Cristo, é um termo que denominam e denota um seguidor de Cristo. Cristão é isso. Os apóstolos foram chamados de cristão por causa da sua fé, por causa da doutrina, por causa dos valores e dos ensinamentos dele, que era o de Cristo. Não era porque eles eram de uma religião cristã. O catolicismo é uma religião cristã. A religião evangélica é uma religião cristã. A religião espírita é uma religião cristã. A religião budista é uma religião cristã. Tem nada de Cristo essas religiões. Estão andando, combatendo contra a doutrina de Cristo. Dentro dessas religiões, a doutrina de Cristo está sendo pervertida, falsificada, desprezada. A doutrina de Cristo está sendo substituída, foi substituída pela doutrina dos homens dentro das igrejas. Não tem discípulo de Cristo sem estar na doutrina dele. Todo mundo pode estar numa religião e dizer, eu sou cristão, eu sou crente, sou de Jesus. Você pode até dizer que é Deus. Todo mundo pode dizer que é quem quiser. Você pode dizer que é filho de Silvio Santos, um grande empresário do Brasil. Você pode dizer que é filho dele. Você é? Por que você não é? Porque se for fazer o exame, vai provar que você não é filho de Silvio Santos. Porque você não tem o DNA dele. Agora eu vou entrar aí para você entender o que eu estou dizendo. Você pode dizer que é de Deus. Todo mundo pode dizer que é de Deus. Mas quando for fazer o exame, vai provar que você não é de Deus. Porque você não tem o DNA de Deus. Você não tem a semente de Deus. Você não foi nascido de Deus. O DNA de Deus é o Espírito Santo. A semente de Deus que faz você nascer para Deus é a palavra de Deus. A doutrina de Cristo não é por onde você é guiado. Você está sendo guiado. Você está sendo discípulo. Você é membro da igreja, da religião dos homens, não de Deus. Você não tem o DNA de Deus. Se for fazer o exame, o seu entendimento está fora da verdade do Evangelho. É muito sério, irmão. É muito sério. Dizer que é de Deus, todo mundo pode dizer. Mas olha o que diz a palavra de Deus. Deus conhece os que são seus. 2 Timóteo capítulo 2. E o mais interessante é o que diz Romanos 9:8. Ou é 8:9, que diz assim: quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Entendeu, meus amados irmãos? Então que Deus abençoe vocês, conheçam o que Jesus ensinou e sejam libertos da mentira do diabo pregada pelos homens dentro das igrejas e religiões. Conheçam a verdade. E a verdade é Jesus, ele disse, vinde a mim. Ele não mandou ninguém ir à igreja, amém? Então que Deus abençoe. Eu, evangelista Wellington Ramos, cumprindo o compromisso pela vocação que foi me dada no reino de Deus, ministrar a verdade que liberta, o evangelho de Cristo, o poder de Deus. Quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.